Gente, boa noite. A gente já está ao vivo no Facebook. Compartilhei com vocês aqui o link, se vocês tiverem ou quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer muito a Mônica por ter aceito esse convite, mas ainda mais para a Karina, né, nossa integrante aqui da rede, que nos conectou, né, Mônica? E foi tão legal. Então, Karina, eu agradeço a você pela conexão e por você ter aceito com tanta gentileza, Mônica, contar a sua história para a gente. Então, hoje a gente está aqui, vou contar um pouquinho da Mônica para vocês. A gente vai receber a Mônica, ela vai contar um pouquinho da história dela e do modelo experimental Zebrafish e de várias outras coisas, né? É um papo que eu garanto que vocês vão gostar. E o que a Mônica já fez por aí? Ela já fez doutorado em imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, fez pós-doutorado em bioquímica e farmacologia no Instituto Butantan, é pesquisadora científica e diretora do Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada, o LETA, do Instituto Butantan, e é pesquisadora principal e coordenadora da plataforma Zebrafish e da difusão do Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, que é o CETIX. Correto, Mônica? Corretíssimo. Então, gente, olha só, eu gostaria muito de agradecer e dar início a esse papo. A Mônica vai falar com a gente por 15 minutos, depois a gente vai fazer um intervalo de interação, né? E depois vocês vão ter oportunidade de ter mais um momento com ela. Então, Mônica, fique à vontade, a casa é sua, sejam todos muito bem-vindos. A palavra é sua, Mônica. Obrigada, Juliana, obrigada, Karina, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, eu gosto muito de conversar, bater papo é a coisa que eu mais faço ultimamente, então fiquem à vontade, vamos conversar, vamos papear. Estou aqui no ambiente e a ideia é que eu conte para vocês como que vindo desse ambiente, que é o ambiente, é o mar, é a praia, como que eu cheguei ao laboratório e me tornei uma cientista. Então, tudo começa quando eu começo a caminhar pela praia, a mergulhar, a descobrir que o que eu gosto são esses pequenos animais, moluscos, crustáceos, peixes, é esse ambiente aquático, são os seres vivos, caminhando pela areia e descobrindo que eu gosto das algas, da sombra dos coqueiros, e que é esse ambiente e que é o ser vivo que começa a chamar a minha atenção e que só uma disciplina eu podia estudar para chegar a tudo isso e que essa disciplina era a biologia. Então foi essa a minha primeira escolha, que foi escolher ser bióloga. Isso me fez querer entrar na universidade e descobrir que o caminho para isso era sentar e estudar. Assim aconteceu e eu dei o meu primeiro passo para essa carreira acadêmica, que foi ingressar na Universidade Federal de Alagoas e fazer e cursar biologia. Mas foi dentro da universidade que duas coisas importantes eu acho que aconteceram na minha vida. A primeira delas foi descobrir que a sala de aula não era suficiente para mim. E ali dentro, eu vi que eu queria, além daquele conteúdo que era transmitido pelo professor, eu queria transmitir esse conteúdo a outros. E eu comecei a descobrir que isso era fazer divulgação científica. Era divulgar aquilo que eu já havia estava começando a aprender. Então, na universidade, criei um grupo que eu chamei Grupo de Estudo e Ação Biológica, GEAB, e comecei, junto com outros colegas, a frequentar escolas públicas, municipais e às vezes particulares, e a ministrar palestras ainda quando estudante de biologia. Mas também na universidade, eu tinha curiosidade de aprender mais quando professores de outras instituições iam para a universidade para ministrar cursos, palestras, workshops, seminários. E num determinado momento, um professor do Instituto Butantan
um grande imunologista, foi para a Universidade Federal de Alagoas e foi ministrar um curso de uma disciplina chamada imunologia. E hoje a gente escuta toda hora, a todo momento falar de imunologia, porque existe um assunto que é tão importante, tão discutido hoje em dia, chamado vacinação. Falou vacina, falou de sistema imune, falou de imunologia. E eu lá atrás, estudante de biologia, dentro da Federal de Alagoas, aquele assunto chamou minha atenção e eu fui a primeira a me matricular naquele curso, sentada na primeira fileirinha ali, assistindo às aulas, fui fazer o curso do Dr. Ivan Mota. Um curso de uma semana, com muitos alunos. Já na metade do curso, ele disse que iria selecionar alguns alunos que passariam por uma entrevista, e aí, a partir daquela entrevista, ele iria fazer uma seleção e 2 alunos poderiam fazer um estágio com ele no Instituto Butantan. Não preciso contar a história para dizer que eu fui uma dessas pessoas selecionadas para ir ao Instituto Butantan fazer esse estágio. E aí uma outra coisa acontece que eu acho muito importante para a carreira de quem quer ser um cientista: uma iniciação científica. Considero a iniciação científica o alicerce para formar os primeiros passos, o fundamental para sermos amanhã um bom pesquisador. Mas uma outra coisa também foi muito importante na minha vida, que aí eu aprendi neste ambiente, descobri neste ambiente, dentro dessas águas, nas águas mornas, do local de onde venho, de Alagoas, que um outro animal chamava muito a minha atenção: os peixes. Mas não qualquer peixe. Os peixes peçonhentos. Vocês sabiam que os peixes possuem peçonhas? E aí eu pergunto a vocês, quais peixes possuem peçonhas? Os peixes, bagres, arraias, um peixe chamado peixe-escorpião e um muito particular, meu companheiro de jornada, o niquim, que habita as águas do norte e nordeste, que causa muitos acidentes, que lá atrás, quando comecei, nenhum trabalho havia sido feito. Somente em 1932, e eu estou no ano de 1998, e aí aquilo despertava meu interesse, e eu propus àquele professor do Instituto Butantan que aquele pudesse ser o meu trabalho de mestrado. Então, lá em 1998, eu começo uma tese que chama-se Thalassophrina terere, que é o nome oficial, o nome científico desse peixe, do veneno à terapia, e defendo esse doutorado em 2000. Me torno, então, uma doutora. De lá para cá, eu amplio, como costumo dizer, esse aquário e começo a estudar as arraias, e se nós formos para a região norte do Brasil, a maior parte dos acidentes são com arraias, os bagres, o maior número de acidentes com peixe peçonhento no Brasil é o bagre, e o peixe-escorpião, a gente tem um primo dele na Austrália, que é o peixe-pedra, as pessoas confundem muito. E aí, o que é que esses peixes causam? Um acidente que causa um efeito local, muito inchaço, muito edema, muita dor. E isso é um grande problema, um problema sério, um problema médico, são poucas as notificações, e esse assunto desperta meu interesse há muito e muito tempo. Então, essa é a razão pela qual, uma das razões pelas quais eu vim para o Instituto Butantan, aqui fiz o meu doutorado, aqui fiz meu pós-doutorado, e há cerca de 20, 22 anos venho estudando esses peixes peçonhentos e fui uma das introdutórias desse assunto aqui no Brasil. Então, eu costumo dizer que esse ambiente, que esses peixes, né, presentes também na bandeira do estado de Alagoas, então eu acho que o peixe já tinha toda uma relação comigo. E a divulgação científica que eu começo a fazer quando lá, ainda dentro da sala de aula, na universidade, eu começo a frequentar outros locais, e às vezes até a praça pública na minha cidade, depois contando às pessoas
O que é esse estudo que a gente está fazendo dentro das nossas universidades, dentro das nossas instituições, para que essas pessoas possam entender e possam saber aquilo que a gente tá estudando. Então, é assim que tem acontecido, né, ao longo desses 20 e tantos anos de estudo com peixes peçonhentos. Muitas coisas nós descobrimos, e costumo dizer que, ao olhar para um veneno, é importante que a gente entenda que ele está presente nesse animal não para causar acidente, mas para que esse animal possa se defender, mas que um veneno é como uma moeda, ele tem dois lados. Ele tem um lado que ele causa todo esse efeito, mas ele tem um outro lado que ele pode ser uma ferramenta importante. Por exemplo, dentro do veneno do talassofrine na terere, nós descobrimos uma molécula que tem um efeito anti-inflamatório capaz de ser importante no tratamento de asma e de esclerose múltipla. Então, é muito importante ter esse olhar amplo para esses venenos. Essa é a primeira parte dessa história que eu queria contar para vocês e que agora eu espero que vocês tenham curiosidades e perguntas para me fazer, para que eu possa contar sobre um outro peixinho que eu também trabalho. Assim, vou esperar o pessoal esquentar aí, Mônica. A Karina já fez um comentário. Eu acho que essa história tem muita coisa que a gente pensa que não tem nada em comum com a gente, né? Mas você se encantou em algum momento, o bichinho te mordeu, né? Você acha que foi quando você falou do professor que você conheceu, mas você falou que também a oportunidade de estar em um local de pesquisa, né, de ter essa oportunidade. Você acha que isso fez muita diferença? Se você tivesse conhecido o professor, mas por algum motivo não tivesse a oportunidade de estar num ambiente de pesquisa e tal, você acha que isso fez muita diferença para você? Que nem a gente hoje tem muitas pessoas que vão fazer a visita ao CNPEM, ao próprio Butantan, à USP, outras universidades no Rio, enfim. Você acha que isso faz muita diferença? Eu acho que algumas coisas são muito importantes. O estímulo que você tem dentro da sua casa, o apoio dentro de casa dizendo a você, siga em frente. Isso é um ponto. A segunda, você estar na universidade, mas você também tem um contato com o lado de fora, que ele te estimula a você aprender mais, a sair da zona de conforto. Um professor entusiasmado, um professor com muito conteúdo é muito importante, porque ele pode levar você a mais. Ele é a sua referência. Você ir a um grande centro de estudo, isso é fundamental, porque aquilo move você a querer mais. Então, eu acho que são elementos muito importantes. Foi um conjunto de coisas, né, que fizeram com que eu quisesse dar sempre um passinho a mais. Então, assim, foi um conjunto de coisas, né? O professor é muito importante. Eu acho que ele um personagem, digamos assim, fundamental na vida da gente. E por isso eu dizia hoje que a iniciação científica ela é muito importante na carreira da gente. Porque se na sua iniciação científica você já encontra aquele orientador que te motiva, que de fato lhe orienta, será um grande diferencial, mesmo que você não fique nem naquela área que você está fazendo a sua iniciação científica. Mas ele pode lhe ensinar a dar esses primeiros passos e a ser o motivador da sua carreira. Na verdade, é um estímulo e depois vem todo o resto, né? A Karina está dizendo que ela acha que... Eu acho que o que ela está se referindo é divulgação científica, correto, Karina? Sim, desculpe, que a divulgação científica todo pesquisador tem que passar a fazer. Se não temos o apoio da sociedade quando há cortes nas ciências, nas entidades de fomento e porque a população nem sequer sabe da importância do que se faz entre muros universitários e em centros de pesquisa. O que você faz, Mônica, nos colégios, junto às crianças, é imprescindível. Eles se interessam mais e levam isso aos pais. Assim, eu queria sua opinião sobre isso. Você acha mesmo que todo pesquisador deveria fazer ou passar a fazer divulgação científica, Mônica?
Eu acho que a divulgação científica, ela é fundamental. Nós, pesquisadores científicos, deveríamos crescer, assim, nós deveríamos crescer com a obrigatoriedade de Uhum, uhum, saber fazer artigo científico e, com o mesmo peso, divulgação científica, traduzir o artigo científico que a gente faz para os nossos pares, que entendem a nossa linguagem, com a divulgação científica, que a população, que não é o nosso par, que não entende a nossa linguagem científica, pudesse entender. Então, assim, a população que está aí do lado de fora é aquela que investe na nossa pesquisa. A nossa uhum. pesquisa é feita para ela, né? Então, ela tem que entender o que a gente está fazendo. Portanto, assim, eu acho que eu tenho que ter a obrigatoriedade de contar a ela o que eu estou fazendo. Uhum, E eu uhum, contar de modo que ela entenda. Se eu uhum. souber traduzir a minha pesquisa para que ela entenda, é porque eu estou fazendo uma pesquisa de uma maneira correta. Uhum, Se eu, perfeito. se eu estiver fazendo uma pesquisa que só eu entenda, que só eu saiba traduzida somente para mim, eu acho que tem algo errado. Uhum, eu entendo perfeitamente. E assim, eu tenho ouvido, seguindo essa linha, várias discussões de que a divulgação científica, para além dos pesquisadores, poderia ser profissionalizada, né? Em questão da profissionalização da divulgação, e aí a gente ter pessoas com perfil de divulgar ciência, incluindo tudo isso que a gente estava falando aqui, né, Mônica? Então, assim, eu acho que pelo menos isso é uma boa discussão, que as pessoas têm tido esse olhar para a divulgação científica. Independendo de se é o pesquisador, se é o jornalista, se é o divulgador científico profissionalizado, saber que isso está em pauta e que é fundamental, eu acho que na sua época era um pouco diferente, né, Mônica? É, porque eu, quando comecei a fazer divulgação científica, assim, foi por um querer, não por uma obrigação. Mas, na maioria das vezes, esse meu querer eu sentia alguns preconceitos nesse meu querer. As pessoas falavam para mim assim, porque a Mônica gosta, não como gostasse como um elogio, um gostasse como se isso fosse uma coisa absurda eu gostar. Entendo. E eu acho que não deve ser assim. O que eu vejo hoje é uma mudança nisso. Eu vejo que as agências de fomento, hoje, elas já colocam um certo peso nessa história, assim, você tem que fazer a divulgação científica. Eu acho que as pessoas só vão passar a nos respeitar como profissionais, a entender o que um professor, o que um pesquisador faz, quando nós contarmos da maneira correta o que nós estamos fazendo. Aham, Com total transparência o que nós estamos fazendo. Então, eu acho que tem que ser feito assim. entendi. Bom, eu vou para algumas perguntas do Facebook aqui, já Olha, volto para vocês. tá bom. Professora Maria Dança, um beijo enorme para você, uma honra ter você por aí acompanhando a gente. A professora Maria Dança é da Universidade Estadual do Norte Fluminense, atualmente é vice-presidente da Fundação CCERJ, que é uma fundação de educação à distância aqui no Rio de Janeiro. Então, ela está perguntando o seguinte: as peçonhas de peixes têm algumas semelhanças bioquímicas com outras peçonhas, como de serpentes, por exemplo? Tá. Algumas toxinas de peixes têm alguma homologia com de serpentes, com de escorpião, de aranha, mas não tão próximas. Realmente, o mundo de peixes é muito peixes. Elas são parecidas entre elas. Quando eu fiz a minha iniciação científica, eu trabalhava com venenos de serpentes, poquiópicas, crotálicas, e eu tive que, quando eu comecei a trabalhar com os peixes, eu deixei as serpentes de lado, os terrestres, e fui para o aquático, porque são mundos diferentes. Tá? Mas algumas lectinas têm homologia, algumas famílias muito conservadas, né? Algumas famílias conservadas. Mas, de fato, é um mundo, é outro mundo. O mundo aquático é outro. Entrou na água, é outro mundo. Mas você está dizendo que é outro mundo porque as características dessas peçonhas são São muito diferentes, próprias. porque a gente tem que entender que, assim, pensar na biologia. O animal aquático, ele tem um outro tipo de caça, de alimento. Então, assim, ele preparou a peçonha dele para uma outra coisa.
diferente do animal terrestre. É só pensar na biologia do animal. Perfeito. É adequado, adaptado ao Aquele mundo que ele vive. Perfeito. É outro mundo, né? Outro mundo. Aham, o João Dias. Oi, João, tudo bem? Se eu não me engano, o João é estudante do CEDERJ. Ele está dizendo que estamos acostumados com animais peçonhentos terrestres e talvez quem não tenha contato ou não more próximo a áreas costeiras realmente não tenha conhecimento dos riscos que os peixes causam. É comum acidentes com peixes peçonhentos, Mônica? Muito. Vamos pensar, eu sempre digo assim, pense no Brasil. Você tem mais terra ou mais água? Eu acho que não sei, Muito mais depende. água. É O muito mais Brasil água? ele tem rios, ele tem lagos e ele tem mares. Todos os peixes peçonhentos têm representantes no Brasil. Portanto, a gente tem muito mais acidentes com peixes do que até com animais terrestres. Qual é a diferença? O peixe não é exigida a notificação, enquanto que o animal terrestre, sim. Então, Ah, não é não exigido? é exigido. Então, isso é uma antiga discussão, uma antiga solicitação, uma antiga briga, vamos dizer assim, que para que o acidente com peixe seja notificado, isso seja uma exigência. E só a partir do momento que ele for notificado, passará a existir um tratamento específico, eficiente para acidente por peixe. Então, se você for para a região norte, o que você mais vai ter é acidente por arraia. Se você for para a região nordeste, é raro você não ter um acidente com o talassofrina terere, com o oniquim. Se você pegar o bagre, é o peixe que mais causa acidente no Brasil, que inclusive é encontrado em rio, encontrado em mar. Então, assim, é de ponta a ponta no Brasil, você tem acidente com peixe. Entendi. É engraçado, realmente a gente não ouve muito falar sobre isso, né? É pouco divulgado também, imagino, porque a gravidade, né? Me lembro que teve uns anos atrás bastante barulho Tá? por causa da arraia, né? E aí tem duas curiosidades. O da arraia, porque teve, que foi um acidente que não foi por causa da peçonha, mas porque um ferrão muito grande que praticamente atingiu o coração. Né? Isso é uma coisa. A outra, quando a gente pensa em acidente por peixe, eu sempre digo às pessoas: você trabalha com animal peçonhento? Eu digo sim. Eu sempre gosto de falar isso. Qual? Eu digo peixe. Aí as pessoas falam: ah, peixe? Peixe tem veneno? Aí eu digo sim. Aí, eu sei, o baiacu. Não. O baiacu, de fato, ele tem veneno, mas ele tem uma glândula, e é quando você come o baiacu. Por quê? Porque ele não tem um ferrão, um espinho para injetar o veneno, que aí sim ele é o peçonhento. Então, só depois que as pessoas vão pensar na arraia, no bagre e nesses outros. Né? Na verdade, não teve nenhuma influência do veneno naquele acidente com a Nenhuma, raia ou ferrão, nada? Não nenhuma, potencializou o problema? É isso que eu queria entender. nenhuma. Ali, de fato, a arraia tem um ferrão muito grande, inteiro serrilhado, né? Então, assim, ela dá uma chicotada, então é muito violento aquela chicotada que ela dá, porque ela se sente ameaçada com a pisada. Quando ela veio com aquela chicotada, aquilo perfurou, né, o coração. E aí o sangramento foi muito, muito intenso. Né? Então não tinha como, não tem nada a ver com o veneno, aquilo ali. Voltando à divulgação científica, que talvez fosse realmente esclarecesse, inclusive, esse tipo de tema, né? Aqui a Karina está dizendo que nos bancos de mestrado, nas bancas, né, de mestrado e doutorandos, a gente não tem a visão dessa importância da divulgação científica, né? Pelo menos ela está dizendo que no tempo dela não havia. Então, ela diz que essa consciência está se instalando nos professores e pós-graduandos, que é essa teórica valorização que você mencionou, né, Mônica? Aqui a gente tem o Lucas Mendes, ele é estudante de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, e ele está dizendo que lá ele e dois colegas pesquisadores fazem divulgação científica, indo em faculdades, escolas, divulgando a importância da ciência e o que tem sido produzido na universidade deles, né? E ele está dizendo que é muito importante para angariar apoio da sociedade. A Karina está dizendo que deveriam ter atividades, né, durante o período da pós que incentivasse isso.
aqueles que se identificassem já teriam um caminho. Eu não sei, algumas pós-graduações até têm, né? Várias iniciativas, eu não sei como é que funciona aí. Se a valorização de estudantes que atuam com divulgação científica é considerado em avaliações de pós-graduação. Você pode dizer da sua perspectiva aí. Aqui o que, assim, normalmente o que as pós-graduações entendem como uma divulgação são mais esses encontros, com workshop ou com encontro da pós, mas não um trabalho. Eu sempre digo que a gente tem que procurar sair da zona de conforto e, às vezes, sair de dentro das nossas casas e ir ao encontro. Eu acho que essa é uma atividade que ela não é fácil, mas que a gente tem que procurar fazer. Então, o que eu vejo, às vezes, desses encontros é sempre assim, dentro das nossas próprias casas. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa zona de conforto e ir ao encontro. Entendo. Eu acho que cada vez mais a gente tem entendido a importância da comunicação, né? E aí de tentar adequar as linguagens e atingir públicos cada vez mais diferentes. Mais diferentes, isso. Mais diferentes. Mas o público... Bom, você vai falar um pouquinho mais adiante, eu não vou adiantar perguntas, calma aí. Aqui a Adriana está parabenizando você pela trajetória e carreira, né? Que cada dia inspira ela por também ter saído de Maceió e hoje ter a oportunidade de estar no Instituto como o Butantan. Adriana, você está no Butantan também, é isso? Só para entender melhor, você está no Butantan, você é de Maceió, depois você me conta, tá? O Elvésio é professor na UF de Nova Friburgo. E aí ele está perguntando se após a realização de trabalhos, né, de vários trabalhos de divulgação científica em escolas da rede pública e privada, qual o diagnóstico sobre problemas relacionados ao ensino de ciências na educação básica? O que eu vejo... A senhora Faria, eu não entendi muito bem, Elvésio, mas se você puder falar um pouquinho sobre o seu diagnóstico e esses problemas no ensino de ciências, seria ótimo. Tá, eu estou entendendo, ele quer, se eu sinto diferença entre o público e o privado? Não, se você conseguiu nos seus trabalhos, nessas suas visitas e todo esse percurso com divulgação científica, identificar, né, ou diagnosticar sobre quais os problemas relacionados ao ensino de ciências na educação básica. Se é possível, com o trabalho que você fez, ter um panorama ou identificar possíveis problemas relacionados ao ensino de ciências. Tá. Eu vejo duas coisas. Eu vou responder dizendo assim, quais são as minhas impressões da minha experiência desde o momento que eu estava lá fazendo biologia. Eu vejo duas coisas. Uma coisa, para mim, é muito nítida. O que todo mundo precisa? Alimento. Isso, para mim, é muito, sim, claro. De fato, você precisa levar para eles, independente se o conteúdo que eles estão recebendo é o ideal, se não é o ideal, se está correto para aquela série, se não está. Quando você chega com o conteúdo para eles, daquilo que você quer dar, eles recebem de tal maneira e, de fato, aprendem em tão pouco tempo que é surpreendente. Assim, eu sempre me surpreendo positivamente com o que eu vejo, com a maneira como eles aprendem, qualquer que seja a idade, qualquer que seja a escola. Essa é a primeira coisa que eu vejo. A outra coisa que eu também percebo, às vezes, é que o conteúdo não está adequado ao dia a dia do que a gente vive. Assim, eu poderia estar falando hoje sobre agrotóxicos, que é um assunto que está aí. Nós estamos discutindo a liberação de agrotóxicos. Esse é um assunto fundamental para os nossos dias.
Entendi. De extrema necessidade, que as pessoas entendam que ele está presente na água, que ele está presente no meio ambiente, se isso é importante ou não, até para que eu possa escolher se eu quero comer um alimento ou não com agrotóxico. Se eu quero adubar ou não uma coisa, é a minha escolha. E isso podia estar sendo discutido dentro da sala de aula, mas não está. Porque aí ele tem que dar um conteúdo que veio lá, que ele tem que falar do ouvido. Então, eu acho que assim, o tema atual, ele poderia estar sendo discutido, ter abertura para ele ser discutido na sala de aula. Então, isso é o que eu vejo, estou dando um exemplo do que eu vejo da minha experiência, não sei se é isso que eu vejo, mas é o que eu vejo disso. E vejo também que os professores estão sempre muito abertos a receber esse conteúdo e a essa parceria conosco. Eles estão na verdade, vocês são essa integração, além de complementar e possibilitar que essa curiosidade dos estudantes possa ser sanada, ou essa oportunidade da pergunta, né? Eu acho que e de ter o contato com coisas tão do dia a dia, né? Porque às vezes está tão desconectado, né? E aí parece que vocês conseguem, né, quando fazem a divulgação, aproximar um pouco mais do dia a dia que aquele menino vê, né? O ouvido, claro, faz parte, óbvio. Exatamente. Mas vai ao encontro da curiosidade deles, né? É isso, Mônica? Isso, é isso. Elvésio, ok? Acho que ok. Então... Então, eu queria pedir desculpa, não foi a Adriana que falou sobre a inspiração, foi o Adolfo Malek. Perdão, Adolfo, eu confundi aqui. Eu não sei agora, Adolfo, a pergunta vai para você, se você está em Maceió, de Maceió, se já está no Butantã, e perdão, tá? Confundi seu nome. A Karina, nome... A Karina está falando aqui, lembrando de agrotóxicos, contaminação, e quando a senhora for falar da importância do zebrafish, para falar da pesquisa que você fez com a água de uma certa cidade lá no Nordeste, relacionada a agrotóxicos. Acho que ela vai falar, viu, Karina? Tá bom. O Adolfo é seu estudante, Mônica. Adolfo, você é privilegiado, hein? Agora sim, um privilégio. Bom, eu acho que a gente começou essa primeira parte contando um pouquinho dessa história. Eu não sei se você quer que eu mostre um pouquinho do biotério agora ou você quer que eu mostre no Tá. Então, não, podemos mostrar agora. Nós falamos eu contei para vocês como que peixe é uma coisa presente na minha vida. Falei de peixe peçonhento, nós vamos mudar de peixe agora, de um outro que também é de extrema importância para a minha vida. Vamos falar de zebra, vamos mostrar o biotério para a gente falar de zebrafish. Perfeito. Eu vou comentar aqui, aí também a Karina, eu acho que ela vai falar isso tudo na segunda parte, tá? Eu vou compartilhar aqui o vídeo com vocês, e aí, Mônica, se você quiser, você pode ir narrando aí, tá? Tá bom. Vejam só se o som tá ok para vocês, tá? Tá. Tá ok? Vocês estão ouvindo? Esse é o zebrafish, né? Aquele era o paulistinha. Então esse é o biotério, né? É a área onde a gente cria o zebrafish. Certo, perfeito. A gente está mostrando aí como que a gente... O biotério. O biotério é o local que a gente cria o zebrafish. Perfeito. Vamos chegar nele. Mas são vários... Então, é uma estante cheia de aquários e é onde esses animais são criados. Então, essas estantes foram desenhadas para criá-los. A gente tem ali lupa, estufas. Então, isso é um biotério, um local onde esses animais são criados. Tá? Aquela ilustração também foi para... Aquela ilustração que apareceu na parede também foi para divulgação científica, né, Mônica? Aquilo
é um painel, né? Existe um painel na porta do nosso laboratório para divulgação científica, e aquele é um outro também para que acompanha uma das exposições que a gente fez, que é uma exposição itinerante que caminha por universidades, que é aquela história de sair da zona de conforto e ir ao encontro das pessoas, né? E esse é o zebrafish que a gente tem aqui, cerca de 6.000 a 9.000 peixinhos desses daí para a gente criar, e é sobre eles que eu queria falar um pouquinho agora, porque como é Esse que não é o Adolfo, né, Mônica? Não, esse é outro aluno. Deixa eu te perguntar, quando você prepara vou parar de compartilhar aqui, para a gente ver você melhor. Quando a gente prepara... Peguei, agora sim, agora eu tô com o zebra. Ok, perfeito. Eles chegam, eles nascem aí nesse biotério? Nascem. Vamos falar sobre eles. Então, perfeito. Então, eu vou deixar você falar à vontade. Agora você está com eles, né? Agora Ai, que lindo! Arrasou! Muito bom. Perfeito. Agora é o nossa estrela. Agora de vocês. Sim. Deixa eu só consertar aqui uma coisa. Tá ok? Perfeito. Bom, muito bem. Vamos ao zebra. Oi, zebrinha. Até muito bonitinho, né? Vamos lá. Bom, existem por que o zebrafish? O zebrafish, ele é um modelo experimental, ele não é brasileiro, ele é um animal que vem da Ásia, vive nos rios da Índia, do Nepal, vive em plantações de arroz, de juta, portanto, vive em águas rasas, águas calmas, águas um pouco que não são nem tão claras. Isso é muito importante na hora que a gente vai criar esse animal no nosso ambiente. E o nosso ambiente dentro de uma instituição é chamada de biotério. E por que eu resolvi criar esse animal no Instituto Butantan, dentro do nosso laboratório, e utilizá-lo como modelo experimental? Porque ele é de extrema relevância para a pesquisa científica. Nós temos cerca de 3.500 artigos publicados por ano, utilizando o zebrafish como modelo experimental, em todas as áreas de pesquisa. Ele é um animal pequeno, então cerca de 3 a 5 centímetros. Ele é muito bonito. Ele tem essas listas, e por isso, ao chegar no Brasil, ele recebeu o nome de Paulistinha, numa homenagem à bandeira do estado de São Paulo. Pequeno, ele é importante, porque ele ocupa pouco espaço, isso é importante, nós não temos grandes espaços. Quando ele é pequenininho, ainda na forma de ovo, na forma de embrião, e aí a Juliana pode mostrar depois para vocês um vídeo, onde eu mostro todas essas vantagens da utilização do zebrafish, ele se reproduz e ele dá de 100 a 200 filhotes por acasalamento, ou seja, eu como sou romântica, vou dizer, a cada namoro ele dá de 100 a 200 filhotes, isso é muito importante. Ele é transparente, ele cresce muito rápido, então entre 48 a 72 horas ele sai da forma de ovo e ele vai para a forma de larva, é como ele saísse da forminha ali de recém-nascido para uma forma de criança, de um adolescente, e a gente precisa na pesquisa de transparência e de rapidez. Nós podemos modificá-lo geneticamente, isso também é muito importante para a gente. Eu posso colocar uma substância somente na água em que ele está e observar o que está acontecendo, porque ele absorve muito facilmente esse material. Então, são inúmeras as vantagens que a gente pode ter utilizando o zebrafish. Uma importantíssima, nós somos 70% iguais a eles, homólogos a ele, em termos de genética. E isso é importantíssimo. Então, foram todas essas vantagens que fizeram com que eu, como bióloga, como imunologista, achasse que era importante ter esse animal aqui na nossa instituição e pudesse, então, implantar o que eu chamei de plataforma zebrafish. A plataforma zebrafish ela tem 3 funções: fazer pesquisa, fazer ensino e fazer divulgação científica. Como pesquisa, a gente tem atuado na área de coração, imunologia, sistema ocular, na imunologia, principalmente inflamação, toxicidade, ensino. Desde 2015 que a gente vem dando curso de criação, manejo e, mais recentemente, oficina de toxicidade.
E divulgação científica, porque eu descobri que o zebrafish é um excelente comunicador. Então, ele se comunica com as pessoas, ele faz essa interação entre o pesquisador científico e o público, e o povo, contando para ele que tipo de pesquisa que a gente está fazendo. Agora, a Karina perguntou uma coisa que a gente fez e um exemplo de pesquisa que eu posso dar utilizando o zebrafish. A água que você tem em casa é uma boa água para consumo? Eu posso dizer a você se é ou não, e o zebrafish pode nos responder essa questão. Então, se eu pegar a água que você está consumindo e colocar nesse peixinho assim que ele nasce, eu posso dia a dia verificar se essa água está fazendo com que esse peixe permaneça vivo, mas permaneça vivo com saúde ou não. Ou se ele vai morrer. E aí eu vou te falar se essa água é boa ou não. A mesma coisa com relação aos agrotóxicos. Se esse agrotóxico está sendo utilizado para a sua lavoura, na plantação, para maçã, para banana, para o alface que você está comendo, se de fato ele pode estar sendo usado. E por aí adiante. Se aquela molécula candidata a um fármaco que amanhã você vai tomar como medicamento, se de fato ela pode ser um fármaco. Então, várias dessas coisas que eu estou falando aqui podem ser usadas e o zebrafish pode ser a resposta para isso. Então, por tudo isso, é que eu resolvi trazer o zebrafish e implantá-lo aqui no nosso laboratório. Um dos exemplos é isso que nós fizemos com as águas de Campina Grande, que passava por um período de seca muito grande, que muitas coisas vinham acontecendo lá, crianças nascendo com problemas, pessoas adoecendo, e nós descobrimos que realmente o problema estava na água e foi o teste que nós fizemos no zebrafish. Vocês vão ver daqui a pouco uma reportagem que vai sair e um trabalho que nós fizemos das águas de Brumadinho. Testei recentemente as águas de Brumadinho depois desse grande desastre que aconteceu. Essas águas estão com uma grande quantidade de metais e os nossos peixes mostraram que essas águas estão impróprias para consumo. Então, esse é um bom exemplo do que a gente pode fazer utilizando o zebrafish. Então, depois a Karina vai mostrar para vocês um videozinho que a gente fez de todas as vantagens que a gente pode colocar usando, a Juliana vai mostrar, usando o zebrafish como modelo experimental. Então, hoje nós temos aqui um biotério de criação e toda uma área para estudar esses diferentes tipos de pesquisa, usando esse peixinho a favor da ciência, a favor do que a gente vem fazendo. Na divulgação científica, nós temos na porta do nosso laboratório um painel de 7,5 metros que conta quem é o zebrafish, que diz os experimentos que a gente está fazendo. Existe uma exposição, Plataforma Zebrafish, a construção de uma rede, que caminha por instituições de pesquisa falando sobre o zebrafish. Nós temos CETIC sobre rodas, onde ele também está presente, que caminha por escolas e agora por shopping center. E um outro projeto que esse fala muito, que vai a escolas, que é Paulistinha Chega às Escolas, e esse sim é muito importante, porque é um trabalho de cerca de 3 meses, onde eu pergunto às crianças se elas já pensaram em ser um cientista. Essas crianças começam a fazer perguntas, uma determinada hora o cientista vai lá dar uma palestra para elas, depois elas vêm passar um dia aqui trabalhando com o zebrafish, entrevistam pesquisadores, fazem alguma experiência usando o zebrafish, voltam à escola e compartilham a experiência que tiveram. Então, é uma experiência muito rica. O painel também é um painel que é português, inglês, é braille, tem textura para as pessoas que têm deficiência visual. Então, o zebrafish é totalmente vinculado à ciência, à pesquisa, ao ensino e à divulgação científica. E essa era uma outra parte, né, da história e da história da minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Mônica, eu não passei o vídeo ainda, porque quando eu passo o vídeo, você fica aí sem falar. Então, não, mas pode... não aparece você. Eu vou passar o vídeo já, bom. Mas eu acho que eu compartilhei aqui o link do CETIX, né, com a plataforma, para eles conhecerem um pouquinho do trabalho de vocês com o zebrafish. E, assim, a questão das águas de Brumadinho, eu tenho uma dúvida. Vocês do Butantan, do laboratório, foram acionados para fazer essa análise, né? Ou
ver isso, ou vocês, como pesquisadores, que foram fazer esse teste? Como é que funcionou isso? Funcionou da seguinte maneira. Eu, quando fiz o teste das águas de Campina Grande, fiz um trabalho em colaboração com o Dr. Fabiano Thompson, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha fazendo a análise do conteúdo que existe dentro das águas. Agora, o Fabiano já trabalha com conteúdo de águas. Agora, o Fabiano novamente me procurou para fazer essa análise, o efeito dessas águas nos peixes, das águas de Brumadinho. Então, foi através do Fabiano que eu fiz agora as análises das águas de Brumadinho. Ele faz a análise do conteúdo, do que existe ali em termos de conteúdo, e eu testo a ação dessas águas, da toxicidade dessas águas no zebrafish. Perfeito. Então, eu vou passar o vídeo aqui agora. Se você quiser ir, eu vou diminuir o som, e aí, se você quiser falando um pouquinho mais, pode ser? Pode ser. E aí, vocês me contam se está tudo certinho aí, tá? Aqui é o vídeo, tem 4 minutinhos, mas eu acho que tem muitas informações interessantes. Acho que vale muito a pena. Tá bom, eu comento qualquer coisa. Isso. Quantas pessoas são envolvidas nesse trabalho, Mônica? Aqui na plataforma nós temos pesquisadores, eu coordeno, a doutora Carla Lima é a vice-coordenadora, nós temos funcionários de apoio, 2 técnicas, 2 pessoas no biotério, os alunos no nível de iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso na plataforma Zebrafish, embora o nosso laboratório tenha um número muito maior de pessoas. Então, o que o vídeo está mostrando é que ele é um animal de espécie gregária, ou seja, ele gosta de estar sempre junto com muita gente, igual a gente está hoje aqui, né? Todo mundo conectado. É um animal que aguenta diferentes temperaturas, mas ele gosta mesmo do quentinho, ele gosta de 28 graus. Ele gosta feito eu assim, gosta de comer comida variada, uma hora picanha, uma hora um camarãozinho, né? Esse é o pesquisador que primeiro publicou um artigo muito importante na revista Nature, e é aí que marca o zebrafish como um marco mesmo e um modelo experimental, né? Aí o macho um pouquinho mais delgado, a fêmea mais gordinha, né? mais barrigudinha aí, e essa prole grande de 100 a 200 embriões por dia. As vantagens de você poder trabalhar com todos os estágios de vida e o rápido desenvolvimento dele, né? Então, se ele nasceu de manhãzinha, você está vendo que ele está passando rapidamente por todas as fases, né? O dia mal acabou e ele já está ali quase que todo formado, né? E você poder trabalhar com ele em todos os seus estágios de vida, desde embrião, larva até adulto. Pequenininho, né? Pequeno porte, de 3 a 5 centímetros, né? 70% de homologia, o genoma todo sequenciado, 26 mil genes. Todos os órgãos, músculo, rim, baço, nasceu com vantagem sabendo nadar, a gente tem que aprender, né? A vantagem aí, é que eu estou falando, essa coisa menos invasiva, eu poder colocar uma coisa na água e ele absorver, né? E poder manipular geneticamente, então é muito comum você encontrar os artigos com ele colorido, ele ser capa de revista, né? Uma coisa que todo mundo quer ser, capa de revista, e ele é constantemente. Importantíssimo é cumprir os recursos, substituir, aperfeiçoar e reduzir os 3 critérios R, né? Então, isso é muito importante hoje. Nos dias, já era e hoje mais ainda, né? Cumprir os 3 critérios, os 3 R's. Mais econômico, né? Então, você gasta aí entre 60 a 80 centavos para criar um zebra, e você gasta de 8, às vezes, até 18 reais para criar um camundongo. Você testa em semanas um composto, em camundongo você gastaria muito mais tempo e gastaria muito mais dinheiro, né? No roedor.
Então, essa é uma outra grande vantagem. Praticamente todas as áreas de pesquisa, todas as doenças já foram estudadas usando o zebrafish. Né? É difícil uma doença que não tenha sido estudada já. Hoje, por exemplo, a área de câncer, a área de coração, a área cardíaca, obesidade é uma das coisas que mais se estuda usando o zebrafish. Então, aí estão algumas das vantagens para a gente trabalhar usando o zebrafish, né? Fiquei com uma dúvida agora, quando você falou que você faz administração oral, né? Assim, com eles, né? E você coloca no aquário e são vários que estão ali, né? Como é que você Não, consegue? oral, ali, você tem um aquário e aí você coloca o que você quer na água e ele vai absorver. Uhum. Isso é uma via. Se você quiser por injeção, por uma coisa, aí você precisa de alguns instrumentos específicos para isso, para fazer essas injeções ou essas outras administrações. Agora, Perfeito. Fê? Mas quando você coloca na água, você não tem. Quer dizer, eu estou aqui pensando que eu nunca trabalhei com peixes, mas quando você coloca na água para absorção, são vários peixes que estão naquela água, né? Aí você tem que ter quantidade versus a quantidade de peixe. Para os testes de toxicidade, não é o toxicidade que a gente faz, você faz ele em embrião ou no peixe adulto. Aí depende do qual é o seu delineamento experimental. O teste de toxicidade para screen normalmente é em embriões. Aí é um outro teste, é plaquinha de cultura, plaquinha de 12 poços, diferente. Entendi. Não, é porque só para deixar quem está vendo, esclarecer, é tudo controlado, é tudo. Tudo controlado, tudo. Uma coisa importante, as pessoas podem pensar, é peixe, não, tudo precisa do comitê de ética, tudo com seus controles, tudo como tem que ser. Nada aleatório, nada sem controle. Então, não é porque é embrião que não precisa de controle de ética, todo projeto precisa passar por um controle de ética, precisa ter aprovação. O peixe tem que ser criado em biotério, nós estamos dentro de instituição de pesquisa, nada é de qualquer jeito, não é assim que funciona. Mas assim como camundongos, eles também têm especificações, a gente tem lá diferentes, né? Nocautes, quando são camundongos, várias especificações e Igual modelos. como tem as linhagens, o nosso tem os comuns que são os WT, que a gente chama, e podem ter algumas linhagens transgênicas que têm que ser criadas, tem que ser... No Brasil, nós não temos hoje nenhuma ainda autorização para ter linhagens transgênicas, a não ser que você desenvolva isso geneticamente. Nós não podemos comprar ainda, adquirir essas linhagens transgênicas de outros países, porque ele ainda é considerado uma linhagem ornamental. Mas todo biotério tem que ter autorização do Conselho, tem que ser tudo regulamentado. Perfeito, entendi. E assim, você como, imagino, eu não sei se você é a pesquisadora com maior número, ou dentro do biotério, maior número de indivíduos, né, dentro do biotério, tem outros laboratórios também. Se você fornece, eu não sei como chama, matrizes, ou são matrizes? Como é que vocês chamam? Matrizes, né? Então, vocês fornecem como colaboração? Como é que funciona? Se, por exemplo, tem algum laboratório hoje, que alguém está escutando a gente, como é que funcionaria se quisesse ser implementado como modelo experimental o zebrafish hoje? Hoje, eu não forneço, mas normalmente o pessoal vem fazer o curso comigo. No curso eu tenho muita aula prática, eu termino depois, o pessoal faz a aula prática, faz o acadêmico, eu dou. Normalmente isso acontece. Mas hoje a gente tem a faculdade de medicina que vende esses animais. Perfeito. Com a genética toda certa e tal. Então, hoje nós já temos pelo menos uma instituição no Brasil que pode fazer isso. Então, quem quiser montar o seu biotério pode adquirir de um local que tem essa licença, que pode ser tudo da maneira correta. Então, perfeito. É isso daí. Perfeito. Então, é só buscar esse local e eles têm todo o trâmite. Todo o trâmite, tudo certinho. Então, isso era um problema, até ontem, digamos assim, isso era um problema, porque as pessoas tinham que comprar em pet shop, comprava qualquer espécie, não era correto, um animal que não tinha qualidade, né? E hoje, pelo menos, a gente tem uma instituição que tem esse animal para vender e com atestado genético, que está tudo ok.
Perfeito. A gente tem o Pedro Arruda, Fortaleza, Ceará. Está perguntando para você se os resultados dos agrotóxicos nos peixes estão sendo levados em consideração pelo governo federal. É exatamente para eles que eu estou fazendo. Perfeito. Foi uma solicitação do governo federal? Foi uma solicitação do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Eu testei, emiti o laudo, está na mão deles. Perfeito. Bom, então eles pelo menos tiveram um total interesse em compreender e os dados científicos, as evidências do que está acontecendo já está com o governo federal, é isso? Sim, é isso. É nesse nosso novo ministério ou foi anterior? Agora, nesse ministério. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta do próprio Pedro, eu vou dar sequência. Esses modelos são bons para estudar má formação em seres humanos? Deixa eu ver se eu entendi. Olha, malformações congênitas, eu imagino, né, Pedro? É isso? Você quer entender geneticamente se malformações congênitas podem ser estudados com modelo experimental zebrafish? É isso, Pedro? Você confirma aí pra gente, tá? Por favor. Tá, eu tô... Tá, se eu entendi é assim, se nós temos 70% de homologia com eles, uma má formação que eu observe no zebrafish me leva a supor que isso pode acontecer no humano. Então, me indica que eu possa estudar isso neles. Ele confirma que tentar entender geneticamente a má formação nos humanos e estudando má formações Aí eu teria que ir para uma linha genética. Uhum. Tá? Mais ou menos a gente vem fazendo isso numa abordagem cardíaca. Eu desconfio de um defeito cardíaco, eu desconfio que é um gene, eu sei de um defeito cardíaco, eu desconfio que é um gene que está responsável por isso, e eu vou fazer uma manipulação genética, silenciando algum gene para ver se isso aqui é o responsável. Imagino que é por aí que seja o caminho dele. Mas no seu laboratório, vocês não... Geneticamente a gente faz. Ah, perfeito, perfeito. Então, eu tenho uma outra questão, depois eu vou voltar aqui para a sala, mas lá ainda no Facebook, na verdade não é uma pergunta, é um relato da Bruna Lopes, ela é Zona Leste de São Paulo. Ela disse que participou junto com os estudantes dela do projeto, né? Isso. Paulistinha Chega às Escolas. Isso. Ela disse que esse projeto encantou os estudantes dela e a experiência e a alfabetização científica são valores que ela não consegue mensurar. Então, ela agradece você novamente e agradece a sua equipe pela oportunidade que eles tiveram nesse curso, nessa escola, né? Nesse projeto, na verdade. Você já rodou bastante, né, Mônica? Você sabe que foi tão inspirador o trabalho que eu fiz com a escola da Bruna, que eu farei novamente, porque ela mudou de escola, eu vou fazer novamente na escola que ela está agora. Ô, Bruna, depois fala o nome da escola que você estava, né? Porque aí a gente consegue... também, que bom que os estudantes gostaram. Você tem muito esse feedback, Mônica? Eu tenho. O projeto Paulistinha, ele tem uma coisa que é o seguinte, no final do projeto, os alunos, eles mandam cartinhas. Ah, que legal. A cartinha, ela diz tudo sobre o projeto, né? Eu acho que é o melhor relatório do projeto é a cartinha. Mas eu acho que aí está um bom exemplo, acho que a Bruna foi bacana ela se pronunciar, porque eu falava no começo da minha fala da importância do professor, né? Eu acho que é um bom exemplo esse. Um professor foi muito importante na minha vida. Eu tinha dentro da minha casa uma professora, minha avó era professora. Então, eu cresci com um professor do meu lado e aquilo eu já respirava o professor do meu lado. Depois eu encontrei um professor que foi uma referência para mim, que me fez mudar de cidade e vir para o Instituto Butantan. Então, o professor está presente na minha vida. A professora Bruna, ela me procurou para fazer um projeto com os alunos. Você vê como o professor é importante, porque ela viu os alunos e viu que ela podia ser a ponte entre um pesquisador e os professores e os alunos. Então, olha como o papel do professor é importante na vida das pessoas. Não fosse ela ter me procurado, os alunos dela jamais teriam acesso ao Paulistinha, a mim, ao Instituto Butantan e a tantos outros pesquisadores que eu mostrei eles aqui. Então, olha como o professor é importante. Na verdade,
ela proativamente entrou em contato por saber de algum motivo e você... Foi uma troca interessante, né? Ela te procurou e você também teve a Isso. possibilidade de levar o projeto a um lugar que você não conhece. Assim, eu não sei como é o projeto Paulistinha, se você Isso. puder falar um pouquinho mais, eu não sei como é que funciona, se é um cadastramento de escolas. Como a gente está falando para o Brasil todo, é importante destacar que isso é um projeto que acontece no estado de São Paulo. É isso, Mônica? Não, ele acontece aqui porque ele necessita do laboratório, do laboratório. Então, assim, ele tem acontecido, normalmente as professoras têm vindo nos procurar. Então, ele necessita que tenha o envolvimento do professor, que a escola concorde, que o coordenador da escola concorde, porque a gente elaborou um livro do aluno. Esse livro é dividido em etapas, onde na primeira etapa o professor tem que trabalhar com o aluno e o professor vai perguntar: você já pensou em ser cientista? Você sabe o que é um cientista? Faz perguntas ao cientista, desenha um cientista. E aí muitos, lógico, a maioria das vezes desenha um homem, desenha velho, desenha com cara de louco. É esse o cientista que ele tem em mente. Até que chega um momento que um cientista vai dar uma palestra, e é aí que vem a ideia de ser esse cientista que sou eu, e que começa da praia ao laboratório, como me tornei cientista, é daí que vem essa história, inteira ilustrada, é por isso essas ilustrações, inteira ilustrada para ser no mesmo linguajar, na mesma história. Ele se surpreende, na maioria das vezes, de ser uma mulher, não ser um homem, né? Não ir de jaleco e de roupa normal. Essa é a primeira etapa. A segunda, eles vêm ao nosso laboratório. E aí, no laboratório, eles vêm conhecer o Paulistinha. Eles ficam trabalhando no Paulistinha, alimentando, vendo como é, vendo o que é o biotério, vendo na lupa, vendo o embrião. E uma parte está entrevistando outros pesquisadores que estão aqui no nosso laboratório, fazendo as perguntas que eles fizeram. Eles pensaram as perguntas. Perfeito. Eles elaboram as perguntas e entrevistam os Entrevistam, pesquisadores, é isso? exatamente. E Interessante. aí a outra fase, se a turma já é um pouco, eles podem fazer uma experiência, que às vezes pode ser a água da escola, a água da Perfeito. torneira, a água do córrego que é próximo. Vamos fazer uma experiência, vamos ver se essa água está boa. Né? Lógico que a essas alturas eu estou torcendo para que esteja, né? Todos nós. Que eu não quero confusão. Mas também, se não tiver, tem que mostrar que não está, para poder ficar boa, né? É um diagnóstico, É um precisa diagnóstico. resolver, E aí né? eles vivem a experiência do que é a experiência do pesquisador. Porque eu também quero mostrar para eles, hoje a gente tem uma história que assim, as pessoas estão mostrando vídeos de experiências e achando, e você repete aquilo achando que isso é fazer ciência, que isso é fazer pesquisa. Para ser uma pesquisadora, eu tive que estudar muito, eu tive que entrar numa pós-graduação, eu tive que aprender a fazer um experimento, eu errei, eu acertei, eu fui para casa angustiada se ia dar certo, se ia dar errado. Não é só repetir e ponto. Não é alguém ir para um vídeo no YouTube, não sei para onde, dizer faça isso, junte A com B, e isso é uma experiência científica. Eu também tento mostrar para eles que não é assim, que não é fácil, mas que não é impossível. Eu entendi. Na verdade, você tenta Assim, mostrar que os caminhos têm opção. exatamente, não é assim, não é eu chegar num vídeo e mostrar assim, olha, isso aqui é um copo, juntou com água, você faz, você virou cientista. Não é assim. Não é impossível, mas também não é assim. É um caminho, é um percurso, é uma trajetória. É uma trajetória. Não é você imitar, não é uma imitação, é trajetória. E trajetória é preciso tempo. Então, quando eu trago eles para cá e para fazer isso tudo, que requer que vá agora apresentar, apresente o seu trabalho, que conclusão que você chegou, como é que você chega a uma conclusão, que é exatamente para que eles entendam o que é o nosso universo. Uhum. É assim, então é tudo muito intenso, né? E aí depois vem o último momento, que eles vão voltar e vão compartilhar, né? Vão compartilhar isso tudo. Então, assim, é uma história intensa que envolve tudo, envolve muita gente, envolve eles, envolve os nossos alunos que estão presentes nisso tudo, que eu também acho importante envolvê-los, para que eles entendam desde cedo que ser cientista não é só sentar, fazer um experimento e ir embora para casa, não é só sentar, escrever um artigo e ir embora. Cientista é tudo isso. É eu estar aqui conversando com vocês, entendeu? Cientista é trabalhar com quem está lá atrás, é plantar essa semente, é participar de tudo isso.
Então, eu acho que assim, o projeto Paulistinha, ele é intenso e ele envolve todo mundo. Não pode ser a professora sozinha, o coordenador da escola tem que concordar, porque aquele livro vai entrar na história, né? Assim, no dia a dia da escola. Ela tem o livro de ciência, mas vai ter mais um livro, que é o Paulistinha Chega à Escola. Então, é um projeto que está sendo feito aqui, porque a gente envolve o laboratório, envolve as pessoas que estão aqui, né? Mas eu tenho tentado mostrar para eles que assim, é uma vida, é uma trajetória, é uma história, custo de muito estudo, de muita dedicação. Agora, não é impossível, você pode sonhar em ser cientista, você pode querer ser cientista, e isso é muito prazeroso. Eu sou extremamente feliz sendo cientista. Eu não tenho queixas, eu não sou frustrada, ao contrário, eu sou desafiada todo dia, eu gosto disso, eu sou feliz assim, mas não é fácil. Mas o que é fácil? Nada. Eu acho que nem fazer nada é fácil, é difícil. Então, assim, o que eu quero despertar neles é isso, né? Eu acho que pelo relato da Bruna e de tantas outras, da Karina e tantas outras pessoas que falaram sobre o impacto do teu trabalho na vida delas e nessa inspiração, eu não tenho dúvidas, primeiro, que você é uma apaixonada, e segundo, que você faz isso de fato pensando e com a visão de quem está recebendo isso, né? Que isso é muito interessante. Às vezes a gente faz uma coisa pensando no quanto aquilo vai ampliar o nosso. Não, você faz realmente tentando levar um pouco para as pessoas o que você recebeu, né? Na verdade, você recebeu de um professor esse insight, sei lá, alguma coisa que ligou em você. Então, acho que é muito bonito esse processo. Eu acho que a gente que é cientista também quer passar um pouquinho nossa paixão, né? Para as pessoas. E eu espero que eu não pegue chikungunya, porque eu tô. Não, é verdade. Se a gente tá falando de peixinhos, aqui onde eu tô, interior do Rio de Janeiro, eu tô agora em Campos e tá uma epidemia de chikungunya. Então eu tô aqui, fui picado por mosquitos esse final de semana todo. Daqui a 12 dias eu conto para vocês. Olha só. Não, também espero que você não pegue chikungunya. Não, por favor, chikungunya não. A Suzana Ulian Belintz. Oi, Suzana, tudo bem? Ela tá fora do país, ela é pós-doc, ela trabalha com drosófila, mas ela ficou curiosa com a questão dos laboratórios não poderem comprar linhas transgênicas de zebrafish, se isso não é permitido mesmo, se é no Brasil ou se... Aí é a minha dúvida, se é no Brasil... Não, é no Brasil. No Brasil, o Dânio Hério, ele está na lista dos animais que são ornamentais. E por isso ele não é permitido. Eu venho faz tempo já brigando com isso. O grande problema é que exatamente nós estamos no Brasil e a cada hora mudam-se as pessoas no Brasil. Então, assim, muda no Ministério, muda na Secretaria da Agricultura, muda no sei onde. Então, estou esperando que esse Brasil paralise as pessoas, quem é quem em cada cargo, para novamente poder conversar. Porque cada hora que eu converso com alguém, amanhã muda esse alguém. Amanhã muda esse alguém, amanhã muda esse alguém e tudo começa novamente. Mas é isso, ele está na lista das espécies ornamentais. Então, elas não podem ser trazidas para cá, entendeu? Ah, entendi, perfeito. Na verdade, aqui a gente tem alguns comentários do Robson, a Karina, eles estavam trocando ideias aqui sobre o percentual de semelhança, né, ou de genética do zebrafish com os humanos, né? Ele está dizendo que como a área dele é bioinformática, que esse percentual de homologia e de similaridade de genética é muito legal para as pesquisas dele ou para a área de bioinformática. Como é que vocês trabalham com algo na área de bioinformática, Mônica, no laboratório? Dentro do nosso, ele é muito bem-vindo ao meu laboratório. Dentro do nosso laboratório, você sabe que os bioinformáticos, eu digo o seguinte, é uma loucura, né? Eu não entendo nada, mas eu gosto demais dos bioinformáticos que têm me ajudado muito. Nós temos 2 bioinformáticos aqui no laboratório que nos ajudam demais, me apontam os caminhos por onde eu devo caminhar. Então, apesar de eu não entender, é muito bem-vindo. Então, nós temos 2 bioinformáticos aqui que nos apontam o caminho e eu acho que eu gosto muito, eu digo assim, fosse igual
basta eu. A gente tem que trabalhar sempre com cada um na sua área, porque se junta, é assim que as coisas funcionam, né? Então, nós temos sim aqui no laboratório. Mas essa questão da bioinformática com esse trabalho em similaridade, assim, só para as pessoas entenderem melhor, você quer falar um pouquinho por que te ajuda tanto um bioinformata no seu laboratório? Bom, nós somos, como que é esse laboratório aqui? Nós somos um laboratório com diferentes áreas. Esse laboratório se chama Laboratório Especial de Toxicologia Aplicada, e nós temos aqui a área de imunologia, proteômica, transcriptômica, biologia molecular, biologia celular, a plataforma Zebrafish, toda uma parte de modelo experimental com camundongos, os bioinformáticos. Então, a gente gera um número de resultados que é muito grande, e aí a gente fica, principalmente na área de proteômica e transcriptômica, como trabalhar com tudo isso. Aí os bioinformáticos nos ajudam muito, porque eles processam todos esses dados e nos mostram que caminho melhor trabalhar. Né? É aí que eles pegam todas aquelas tabelas e tudo aquilo que acontece e falam, olha, é esse aqui que a gente pode trabalhar. Estou vendo aqui que ele tem um interesse em analisar essas sequências e pesquisas. Você pega o meu e-mail aí, peça, e vamos conversar particularmente sobre isso daí. Será um prazer. Ele está compartilhando um link aqui, né? Esse Eusefim é o seguinte, eu estou vendo ele colocar ali. A Universidade de Oregon, vocês viram naquele filminho que apareceu? Uhum. Aquele pesquisador, o George, é o primeiro que publica um grande artigo em Zebrafish, e ele é da Universidade de Oregon. A partir desse momento, a Universidade de Oregon passou a ser a grande referência em Zebrafish. E se vocês entrarem no Zefim, que é esse link que ele está dando, existem protocolos de Zebrafish, lá existe uma lista enorme, existe o genoma do Zebrafish, está lá, existem protocolos de Zebrafish, animais, se nós pudéssemos comprar, estão lá vários animais que podem ser vendidos, então muita coisa está disponível ali e que a gente tem acesso. É ali a grande referência de Zebrafish para o mundo, é a Universidade de Oregon, e é esse site que ele está dando aí, que é o Zefim. Eu compartilhei lá no Facebook também. Assim, eu acho muito interessante de mostrar essa transdisciplinaridade necessária nos dias de hoje. Foi o que você falou, né? Nem tudo você tem o domínio, né? A sua área não é bioinformática, mas seu laboratório é bastante plural no sentido de conhecimento, né, Mônica? Uma coisa importante, você sabe, em 2016, eu ministrando o curso aqui, uma coisa que eu percebi, e eu acho que a gente brasileira a gente precisa viver isso, e talvez a crise tem um lado ruim, mas tem essa outra coisa, que é assim, nós precisamos nos dar as mãos. Uhum. Uma coisa que eu percebi, dando o curso aqui, é que às vezes as pessoas eram da mesma instituição, mas uma não conhecia a outra. Uma não sabia que a outra ia trabalhar com Zebrafish, eu queria trabalhar com Zebrafish. Uhum. Então, eu falei assim, eu gosto muito de criar e de dar nome às coisas. Então, eu criei a Rede Zebrafish. Eu propus, falei, vamos criar a Rede Zebrafish? E aí, hoje a gente tem o blog redezebrafish.com.br. Assim, todo mundo que quiser trabalhar junto, colaborar um com o outro, conhecer quem pertence, quem está trabalhando com a Rede Zebrafish, entra lá na rede, pode se cadastrar, pertencer à rede, localizar onde as pessoas estão, conectar um com o outro. Hoje são mais de 50 instituições, mais de 100 pessoas, ou seja, por aí a gente localiza o Brasil inteiro trabalhando com Zebrafish. Isso faz conectar, ligar, interligar, colaborar, trocar experiências. Isso é muito bom. Então, assim, agora a gente está vendo aí um profissional que tem interesse, que quer trabalhar, isso é muito bom. Aí um ajuda o outro, um troca experiência com o outro e a gente vai crescendo. E aí o Brasil vai começar a aparecer no cenário Zebrafish. Sabe por quê? São 3.500 publicações. Somente cerca de 100, 100 e poucas é brasileira. Cadê a gente? Porque está faltando, ligar. Mas se a gente começa a ligar, a trocar, aí a gente começa a aparecer, começa a acontecer. Então, está faltando isso. Está faltando a gente se juntar, entendeu? Então, é por isso que a Zebrafish. Mas tem muitas pessoas no Brasil trabalhando com Zebrafish. É isso que você quer dizer? Mas elas estão espalhadas. Isoladas. Uhum. É assim, você está precisando de um remédio para o mosquito. Eu estou com remédio, você está só com mosquito.
Perfeito. Tá Entendi. certo? Não pode. Você está Ainda mais. arriscado até chikungunya, eu estou com remédio do lado de cá. Não, pelo amor Pode. de Deus, me arruma um remédio. Esse negócio de chikungunya, eu até me assustei, gente. Mas assim, mas para você ver, você tem razão, né? Assim, os pesquisadores trabalhando isoladamente, a colaboração cada vez mais importante, né? E o Brasil com tantos potenciais e Isso, tantas dificuldades, né? isso. Porque não podemos negar. Mas assim, a rede é de 2016, é isso? No final do curso, em 2016, eu pensei, a gente precisa se encontrar, né? Assim, precisa ter um canal. Aí eu criei a rede, mas aí ficou muito amador. E a gente tem que deixar de ser amador. Nós precisamos ser profissionais. Aí ficou só aquela coisa interna, conversando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu também gosto muito de festa, sou festeira. E aí, quando foi, acho que ano passado, falei assim: vamos fazer uma coisa que apareça e que as pessoas possam se divulgar, divulgar os seus trabalhos, de novo a divulgação. Porque o artigo científico, ele fica no PubMed. Quem acessa o PubMed? Nós dentro da universidade, mas lá fora. Agora, o blog as pessoas acessam. Então, aí eu criei o blog, porque aí você faz na sua universidade um evento, você faz um painel, bota na porta, você bota no blog. Aí você está se divulgando. Aí as pessoas estão vendo. E eu O vejo a sua. PubMed, o povo não vai acessar o PubMed, mas o blog o povo acessa. E eu vi a sua preocupação também com a questão da arte envolvida nessa, né? Eu vi as ilustrações e como isso dá um impacto, né, não só visual, mas nessa compreensão, né? Você dá bastante ênfase na importância dessa. Parece, pelo menos para mim, que para você, como é que você vê a integração da arte Ah, eu, com a ciência nessa eu história dou do primeiro porque, assim, eu acho que as pessoas gostam de ver coisas bonitas, não é? Eu acho que as pessoas gostam de ver coisas bonitas. Eu acho, né? E segundo, as pessoas gostam de ver, a gente gosta daquilo que o olho atrai. Então, uma boa imagem já é uma coisa que atrai. Né? Se eu quero vender alguma coisa, tem que ser uma coisa que seja atrativo. Não pode ser qualquer coisa. A outra, que eu acho que é tão gostoso você se relacionar com excelentes profissionais, assim, por que eu não posso trazer para junto de mim um grande jornalista? Né? Que converse comigo, que me diga assim: olha, Mônica, quando você falar do zero, você diga assim: aquele peixe que faz isso, que não sei o que vai entender melhor. Por que eu não posso dizer para a Veridiana, que foi a ilustradora que fez isso aqui, ó, que está atrás de mim: Veridiana, eu queria contar que o peixe vem lá da Ásia, ó. Ela fala: põe uma flecha lá. Eu falei para ela: olha, eu vim do mar, eu vivo no mar, o mar me dá energia, eu vivia no mar, foi lá que tudo aconteceu. O peixe chama a minha atenção e a pessoa faz um desenho e me põe dentro do mar. Por que não? Por que eu tenho que Claro, tirar a foto de uma praia e falar, tá a praia? Por que não pode ser assim? Fica tão melhor, eu me sinto melhor para falar. As pessoas olham e falam, tem tudo a ver. E isso começa a fazer e servir de referência. Ótimo! Né? Porque as pessoas falam, realmente ficou bom, então agora eu vou fazer também. E a gente começa a fazer outra linguagem. perfeito. Começa a ter outra linguagem, a coisa começa a ser atrativa, é bacana, que bom, vamos fazer. E aí as pessoas falam assim: não, de repente é porque você tem dinheiro. Não, gente, não é. Tem tanta gente que desenha bem. Eu vejo uma coisa que me chama a atenção quando faço Paulistinha: as crianças fazem desenho. Você precisa ver que coisa linda. É um desenho melhor que o outro. Então, às vezes, não precisa a ilustradora, não. Precisa isso aqui, ó. A gente precisa botar para funcionar isso aqui. Nós precisamos de grandes ideias. E eu digo sempre, e sair da zona de conforto, a gente precisa deixar de ter preguiça. Mas eu acho que as pessoas estão nesse momento, eu compreendo você perfeitamente, estou aqui fazendo, eu tenho ouvido muito as pessoas, parte das pessoas como você, né, nessa dedicação e ânimo e motivação independente. Também ouvi já pessoas dizerem que São Paulo é outro mundo, e que por isso vocês ainda estão tão motivados. E também já ouvi dizer que não tem jeito mais, que a gente está num limbo e que é isso. E é muito bom saber que cada uma dessas perspectivas, né, elas podem ser mudadas pela paixão,
pela união de todos, pela colaboração. A Rede Zebrafish é um pouco isso, né? Uma troca de energia, porque uma hora um vai estar mais em dificuldades e vai ter mais problemas, enfim, não só financeiros, mas como de ideias, né? E talvez juntos seja mais fácil caminhar, né? Imagino eu que colaborar faça com que a gente tenha menos momentos de desmotivação, né, Mônica? Eu sempre digo que uma andorinha só não faz verão. Uhum. Então, é muito importante. Eu gosto eu gosto de trabalhar com aquilo que eu tenho afinidade. O zebrafish é uma coisa que eu gosto, porque ele vive em cardume. Então, eu acho importante isso, né? Você está sempre acompanhado, porque quando você está desanimado, outro fala, bora, bora, levanta o astral, bora embora. Né? Bora embora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu acho que isso é muito importante. Então, trabalhar em equipe é importante. Isso é o primeiro comentário. O segundo, eu acho que quando as pessoas dizem São Paulo é um oásis. De fato, a gente vive um pouco diferente aqui. Mas quando eu recebo muito bullying por gostar de divulgação científica. Então, quando hoje eu recebo um bullying por viver em São Paulo, que as pessoas falam que eu sou rica. Aí já vou dizer. E aí eu penso sobre o que as pessoas dizem a mim, né? Quando eu fazia biologia na Federal de Alagoas, como estudante de biologia, eu produzi 10 folhetos ilustrativos. Eu não tinha dinheiro. Eu ia lá na Secretaria de Educação, lá na Secretaria, nas gráficas, eu dizia, eu precisava fazer isso aqui. Um foi sobre sangue, o outro era meio ambiente, o outro era lixo na praia, o outro era não sei o que lá. Eu ia no vereador, eu ia na Assembleia, eu enchia a paciência de Deus e do mundo. Eu tenho eles lá em casa. Eu não tinha a verba que eu tenho hoje. Então, não é isso. É muita vontade de querer fazer. É óbvio que hoje eu tenho. Hoje eu tenho verba, eu não posso negar. Mas eu fazia quando eu não tinha. Então, isso vem de dentro. Isso vem muito de dentro, da gente querer fazer. Talvez, assim, se eu tivesse naquela época o que eu tenho hoje, eu tinha feito 20. Eu não tinha feito 10. Eu ia para a praça pública fazer igual pastor, pregando. Eu estava pregando, mas eu ia. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair mesmo, a gente tem que movimentar. Não tem que ser uma desculpa a ausência de verba, a ausência de sei lá. É uma cartolina e coisinha, porque a gente vai encontrar alguém que desenha, alguém que faça isso, alguém que faça aquilo. É, de fato, a ideia. O que nos está faltando é a ideia e um motivar o outro a ir lá e fazer. Entendeu? Então, eu acho que não é empecilho. E aí a gente já teve tantas épocas de vacas gordas, a gente teve INCT, a gente teve não sei o que lá, e cadê? E onde estávamos? Onde estávamos? Eu agradeço muito que você tenha falado tudo isso, porque, claro, a criatividade, a coisa da inovação e essa motivação intrínseca, né, que você parece ter desde cedo, mas todos nós somos movidos a algo, né? Eu acho que quando essa mobilização se torna, assim como você está falando, né? É claro que com dinheiro é mais fácil, a gente não pode negar, né? Mas com dinheiro a gente aprende menos também, né? Porque você aprendeu lá na sua graduação que fazer lá os seus folhetos à mão, ilustrados, do seu jeito, funcionava de alguma forma. E isso te levou e te motivou a ir adiante. E assim, a captação de recursos no país, eu acho que a gente tem que ter esperança que essas coisas vão mudar, né, Mônica? E não dá para ficar Nós esperando. não podemos desanimar. Uhum. Nós não podemos desanimar. E nos divulgando, dizendo quem somos e o que fazemos, que a gente pode mudar. Uhum. Não é abatidos. Se nós não contarmos o que estamos fazendo dentro das nossas instituições, as pesquisas, a relevância de fazer ciência e do que fazemos e por que somos importantes, se não for assim, não muda. Então, nós não podemos nos abater, nos dar por vencidos. É isso que a gente não pode. E é só na divulgação, não vai ser no artigo do PubMed, porque não é assim que a gente vai aparecer. Nós só vamos aparecer e contar quem nós somos por meio da divulgação científica. Dessa divulgação,
que chega para todo mundo, para que as pessoas entendam por que, que a gente é importante, por que, que faz sentido nós continuarmos trabalhando, continuarmos fazendo ciência, e não fechar nossas universidades, e não fechar nossas instituições de pesquisa. Agora, se a gente não souber chegar, não souber contar, não chegar junto, aí não vai dar, aí não faz sentido. E você falou dos professores, eu acho que de fato eles têm um papel fundamental, porque Fundamental. fundamental. Então, assim, se para cada pesquisador, e com certeza nós temos, né, professores tão apaixonados quanto você, cientista, né? Eu Então, acho que nós somos apaixonados, né? Nós somos, por natureza, apaixonados. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da gente, né? Nós somos apaixonados. A escolha por esse ofício é a prova dessa paixão, né? a Marília está dizendo, a Marília Dança, que é lindo ver cientista brasileiro motivado com energia e paixão e está te parabenizando, Mônica. A Bruna está falando, doutora Mônica, e acho que as pessoas têm, enfim, é muito bom realmente essa troca que você nos proporciona, está nos proporcionando agora, né? A Suzana está falando aqui para você que deseja que você tenha muita energia para continuar lutando pela pesquisa do zebrafish no Brasil e que é triste saber que não dá para importar peixe transgênico. Eu não sei se não dá para importar, se você puder confirmar, e ela imagina o quanto isso faz com que a ciência caminhe para trás. E ela agradece pela sua luta até agora e te manda um abraço. Eu não Obrigada. sei, é possível importar? Não, não é. Não é, mas assim, não é possível agora, mas eu sou de luta. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar lutando, porque uma hora será possível. Porque nós vamos, e eu, inclusive, pretendo fazer isso muito via rede Zebrafish, porque agora nós somos muitos. Então, agora não é uma luta de um, será uma luta de muitos. Conta com a gente não é específico do zebrafish, mas conta com a rede de pesquisadores que certamente, para cada vantagem que você disse, tem um impacto para diferentes cientistas, né? Isso mesmo. Então, quando você baixa o custo de um modelo experimental aí no seu laboratório, em outros que talvez não seja possível a substituição, é um recurso que se maneja. E a outra coisa é assim, as coisas têm que ser para nós andarmos da maneira correta. Porque eles fazem para que as pessoas vivam de maneira incorreta. Porque o que é que faz o pesquisador? Ele vai lá fora e ele traz esse peixinho numa garrafa dentro da sua mala. Uhum. E aí nós estamos vivendo o incorreto. Não, eu quero fazer o correto. Então ele tem que permitir para que a gente viva da maneira correta. Entendo. Então, mas assim, todos os trabalhos que você publicou, que o seu grupo publicou e o pessoal do Zebrafish publica, não tem nada de transgênico ou é feito em colaboração com algum laboratório fora, é isso? Aí tem que ser algum transgênico que você usou lá fora, né? Uhum. Ou os WT, que aí são os normais, Certo. ou se você produzir um transgênico aqui, geneticamente você modificar aqui. Mas eu não posso comprar lá fora e trazer para cá. Mas existe produção de transgênicos no país de zebrafish? Se for você produzir ele geneticamente, mudar aqui. Aí pode. Aí pode. Ah, entendi. É bem complexo mesmo, então, né? Eu não posso comprar lá, igual você compra uma célula lá fora, e né, você compra lá e importa para cá. Entendi. Bom, a gente tem uma outra colocação aqui do Guilherme Barbosa, tá dizendo que é muito bom conhecer o seu trabalho, Mônica, e suas ideias, e que diz que, infelizmente, nem todos pensam assim. Ele está dizendo que chegou a ser expulso de uma reunião por propor ideias iguais às suas, Mônica, numa reunião para desenhar um projeto da CEPID. A pesquisadora líder acreditava que traduzir vídeos do YouTube do inglês para o português já era uma ideia excelente. Então, sim. Não, isso eu já podia ter sido expulsa de muito canto também. Eu já estou acostumada com isso. Mas você foi? Não fui porque eu sou danada da vida, mas eu encontro muitos assim. Eu sempre digo que as pessoas acham que divulgação científica é workshop, que divulgação científica é fazer seminário. Mas aí eu estou dizendo, eu sempre digo agora que ignorantes são vocês, não sou eu. Perfeito, né? entendo. É uma boa resposta. Bom, aqui a gente tem a Bruna, novamente se manifestou. Ela está dizendo que você é uma inspiração de mulher e cientista e é muito feliz por conhecer você, dizendo que você é brasileira e isso empolga a acreditar no futuro da ciência.
Pois é, eu acho que a inspiração é sempre bom, né, Mônica? Não é à toa que você está por aqui, porque todos nós, cada um de nós, precisa de inspiração todos os dias. Então, se a gente pudesse conhecer mais Mônicas, mais. Isso eu poderia dizer mil outros nomes, vou falar hoje, Mônica, mas eu acho que você representa bem essa questão do cientista brasileiro que quer o melhor para o seu país e às vezes o caminho ainda não está todo traçado, né? É preciso traçar. Acho que a gente tem tido, talvez não ultimamente, mas a gente teve boas notícias, tem tido ainda de cientistas que têm se destacado e feito a diferença, né, Mônica? Em diferentes setores, né? Assim como você parece que realmente está fazendo a diferença. Tem outras pessoas falando, a Cidele Coelho está dizendo que fica muito feliz por conhecer você e participar da rede Zebrafish. Eu acho que é da Unisa, se eu não me engano, que ela é. Eu não sei se eu falei o nome correto. Aqui a gente também tem a Karina falando que ainda não trabalha com Zebrafish, que é um sonho que ela tem há muito tempo, mas que um dia que se finalmente isso acontecer, ela já sabe a quem procurar para qualquer dúvida, começando por você, viu, Mônica? O Elvésio está dizendo que você foi inspiradora para a turma de 2018 formar a Rede Carioca Zebrafish, formada pela UF, IVB, o FRJ, Marinha e o ERJ, que se juntaram para divulgar a cultura da pesquisa com Zebrafish. Olha aí, Mônica, que legal. Mas a Rede Carioca Zebrafish faz parte da rede Zebrafish. Isso. Ah, que bacana. São quantos hoje na Hoje rede? nós somos mais de 110 profissionais na rede Zebrafish. Que legal. Aí você entende como o Zebrafish chegou no Brasil e tomou espaço, assim, chegou para ficar. Eu falo, chegou para ficar e vai bombar, não tem opção. Porque, como você falou das vantagens, né? Então, eu não sei a questão eu não sei do ciclo de vida, né? O Zebra dura, para pesquisa científica, em 3 a 5 anos você consegue trabalhar com ele, porque mais que isso ele já é muito idoso. Certo. Então aí já fica mais difícil. Mas de 3 a 5 anos você trabalha muito, muito bem com ele e você vai, e cada hora vai se renovando essa criação, né? Você vai criando outros. Então, não tem. E a mortalidade deles em cativeiro, assim, no laboratório, é muito alta? Qual é o maior problema, assim, que Se deve ter, né, um problema, assim como a gente tem outras, ah, outros modelos experimentais, né? Assim, qual é a maior dificuldade que você vê hoje ao lidar com o zebrafish? Assim, o que você poderia dizer se alguém hoje quisesse arriscar? Qual é a dica? O que teria que ser tomado mais cuidado? Eu vou dizer que a maior dificuldade se você pensar em ter um filho, a criação. Uhum. É assim, eu sempre, por isso que o curso que eu faço é um curso de criação e manejo. Eu sempre digo, quando você pensar em Zebrafish, antes de você pensar em qual projeto, qual pergunta, pense como eu vou criar. Perfeito. Como eu Entendi. vou criar? Assim, como vai ser o meu biotério? Qual vai ser a água, a luz, a alimentação, a qualidade do peixe, ele tem que ter qualidade. Quando você souber criar, aí sim pense no projeto. Então, por exemplo, eu nunca tive problema porque eu passei 1 ano e meio aprendendo a criar. Só depois que eu pensei, eu pude dizer, sei criar. Aí eu comecei a pensar no projeto. Então, Perfeito. esse é o segredo. Eu sempre digo, não é porque é um peixe que pode pôr num aquário em cima do seu mesa do escritório. Pensou no zebrafish, pensou num biotério. Você é um pesquisador, você é um professor, você é responsável. É biotério de zebrafish. Não é um cantinho, uma mesa em qualquer lugar. Não é assim. Então, sabendo criar, você não vai ter problema. É lógico que peixe tem doença de peixe, você tem que ter uma boa qualidade de água, mas é criar bem. É esse o segredo. Mas a Cidele, acho que é Cidele, tá certo, Cidele, não sei se eu estou falando certo. Ela está dizendo que graças a você e a rede, ela conseguiu a construção de um novo biotério de zebrafish na universidade. Quer dizer, você ainda dá esse apoio na hora da criação, ou no Porque assim, diz que aquilo que a gente cutuca, a gente tem que ser responsável, né?
Então, assim, se eu, né? Então, se eu pudesse, sempre que eu crio um laço com as pessoas com quem eu, né, me relaciono, passam por aqui, fazem o curso. Então, sempre que me perguntam alguma coisa, sempre que eu posso ajudar, estou aqui para isso, né? E deixa eu te perguntar como é que é quando a pessoa é muito colaborativa, assim como você e o seu grupo, a gente fica se perguntando, porque a gente ouve muita gente dizer que não tem tempo, né? Porque colaborar requer uma dedicação de tempo, né? E assim, como é que você equilibra isso com as demandas do teu dia a dia, do seu laboratório, das suas responsabilidades, da sua equipe, junto com essa rede? Como é que funciona isso nessa etapa de colaboração? Até pouco tempo atrás, eu era uma pessoa muito dispersa. Certo. Quando eu passei a ter muitas ocupações, eu passei a ser uma pessoa muito organizada para poder fazer tudo o que eu quero, com muita responsabilidade e no mesmo tamanho tudo. Então, eu hoje sou diretora desse laboratório, eu sou pesquisadora principal do CETICS, eu coordeno a difusão, coordeno a plataforma, eu oriento alunos. Então, assim, eu tenho a rede que eu estou ali acompanhando, eu faço... Então, eu tenho muitas funções, né? Eu tenho a minha vida particular, que eu digo é particular, mas está tudo junto. Particular, profissional, é muito difícil separar as coisas. Eu vivo meu final de semana, adoro tomar minha cerveja, caipirinha, tudo sem imaginar. Então, assim, faço tudo que todo mundo normal faz, porque eu sou uma pessoa normal. Tiro férias, não abro mão das minhas férias, gosto de curtir o feriado, tudo. Faço unha, faço cabelo, faço tudo sem imaginar. Só que o que eu busco é ter um equilíbrio. Então, por exemplo, eu não tenho 20 alunos. Eu tenho só aquele que eu consigo administrar, sentar junto, conversar. Tem alguns aí, você pode perguntar se eu sou presente ou não. Eu estou todos os dias no laboratório. Eu nem preciso Eu perguntar. estou todos os dias no laboratório, eu estou aqui sempre com eles, eu exerço a função de diretora, eu estou aqui como diretora, eu estou na plataforma todo dia, uma vez por ano eu dou o curso, quando eu dou o curso, eu estou integralmente no curso, uma semana de curso eu estou aqui. O pessoal que faz o curso fala comigo pelo Face, fala comigo pela rede, eu planejo as coisas da divulgação científica, da difusão que eu coordeno, eu já tenho o cronograma do que eu vou fazer, então, assim, contudo, eu tenho andado muito divulgando o Zebrafish, acho importante, então as pessoas me convidam, eu acho importante. Quando eu vou a um local, eu não gosto de chegar, dar palestra e ir embora, porque eu gosto de interagir, de conversar. Então, eu já faço uma programação onde eu possa estar e possa estar inteira, o que eu acho importante. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, não estou pensando assim, eu preciso ir embora. Eu estou aqui inteira. Não estou pensando, não, só tenho... Não, eu me programei para estar aqui. Então, eu acho que quando a gente está inteira, né, dá tempo para fazer tudo. Mas isso é importante. Assim, eu não me programo fazer 20 eventos de divulgação por ano. Não me programo para ter 20 alunos por ano. Não posso dirigir 10 laboratórios. E aí, aquilo que eu me propus fazer, cada coisa, eu tento fazer bem feito. E aí dá. E a plataforma Zebrafish, como você está falando, é um projeto de longo prazo, médio prazo? Depender de mim, ela é para a vida inteira, independente de eu estar aqui ou não. A plataforma Zebrafish, ela nasceu por causa do projeto CETICS. Né? Então, assim, esse projeto, a FAPESP tem essas linhas de fomento, que é CEPID, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. Nós somos um CEPID FAPESP, esse CETICS. Eu entendi que o CETICS precisava ter uma coisa que fosse um grande diferencial, não fosse só o projeto Mônica, um peixe que eu fosse pesquisar, mas o Zebrafish veio por isso. E eu não penso pequeno, não, eu penso grande, e eu pensei, eu vou criar o Zebrafish para um projeto da Mônica, um projeto de imunologia da Mônica ou da Carla, e eu pensei, vou fazer uma plataforma, é um projeto grande o CEPID, é um projeto de 11 anos, de fato, é uma verba financeira importante, por que eu vou criar uma coisa para a Mônica? Já vou criar uma coisa grande e que outros possam utilizar, desde que queiram trabalhar com pesquisa científica séria. E aí, já porque o CEPID é pesquisa, difusão e inovação, eu pensei, vou criar a plataforma já pesquisa, ensino e divulgação científica. Então, por isso a plataforma. Hoje, por exemplo, a gente faz pesquisa, divulgação, ensino, e eu estou criando a área de prestação de serviço. Porque eu acho que assim, amanhã o CEPID pode acabar, mas a plataforma pode trazer recursos, e aí ela continua.
Mas é bom você falar nessa questão de prestação de serviço, porque você mencionou algumas coisas que vocês foram solicitados, né, pelo governo federal e outros, mas a questão da prestação de serviços dentro da universidade, como é que você está gerenciando? É independente do. Você está no Instituto Butantan um pouco Não, vincular, diferente. o Instituto Butantan, ele tem a Fundação Butantan. Então, Isso. é mais fácil, digamos assim, a gente fazer isso, né? Uhum, Então, eu estou junto com o Butantan, é tudo vinculado ao Butantan, uhum. fazendo isso, não para trabalhos em colaboração, não tem nada a ver, nós temos toda uma coisa acadêmica, nós somos para isso, então eu não vou cobrar de um colaborador um serviço, não é nada disso, mas nós temos demandas que são, por exemplo, do Ministério da Saúde, nós temos demandas que são de empresas farmacêuticas, que aí não cabe colaboração, que são coisas sigilosas, que são outras coisas que eu entendi que para isso vale a prestação de serviço. Então, aí nesse caso, você prestaria o serviço para essas farmacêuticas e dentro, porque infelizmente às vezes os pesquisadores têm dificuldade. Então, vamos imaginar que, por exemplo, um pesquisador da rede Zebrafish, ele tenha enfim, algo mais centralizado ou mais regional de prestação de serviço. Isso faz parte da plataforma? Você tem pensado nisso ou é algo que você só pode fazer como membro do instituto? Como é que funciona isso? Não, isso é assim, a plataforma vai prestar um serviço, né? Vai ter uma prestação de serviço, então assim, alguém vem, contrata o serviço, então ele faz esse serviço, paga, isso é pago para a fundação vai repassar esse valor para o nosso laboratório, para comprar insumos, ou pagar alguma coisa para o técnico que vai fazer, ou alguma coisa assim. Então, esse é o que a gente está montando aqui dentro, entendeu? Perfeito. Mas aí minha pergunta a plataforma Zebrafish e a rede Zebrafish são coisas Não, são coisas separadas. separadas. A plataforma, assim como assim, eu faço parte da rede. São duas Perfeito. coisas separadas. Perfeito, entendi. É porque eu achei que a plataforma, ela tinha, como é que eu vou dizer, agregado a rede, mas são coisas Não, totalmente diferentes. a rede, ela, assim, ela nasce da plataforma, assim, nasce na plataforma, porque eu sou a plataforma está aqui dentro do Butantan, o curso é dado na plataforma, e foi aqui dentro que a gente falou assim, vou fazer a rede Zebrafish. Mas a plataforma, ela hoje pertence ao Instituto Butantan, digamos assim, né? Está dentro do Instituto Butantan, mas não tem nada, ela não é a rede Zebrafish. A rede é um Perfeito. grupo de pessoas que interagem, colaboram, não sei o quê, e que eventualmente podem vir aqui desfrutar, né, digamos assim, da rede Zebrafish, das coisas que existem aqui, colaborar com o que tem aqui, na verdade, colaborar comigo, com o pesquisador que está aqui, com outros pesquisadores que estão aqui, desfrutar da estrutura que existe aqui da rede, da plataforma Zebrafish. Mas a plataforma não é a rede, são duas coisas separadas. As pessoas às vezes confundem isso, foi bom você perguntar. É importante destacar, né? Só para a gente, para as pessoas A não plataforma é confundirem. uma marca já do Instituto Butantan, nós solicitamos isso ao INPI, foi concedida, ela é marca já do Instituto Butantan, exatamente pensando em amanhã ser já pensando na coisa da prestação de serviço. E diz para mim quando é que é os próximos eventos, como é que está a programação aí de vocês agora, nessa questão da difusão, os eventos, está tudo no site, né? Tá, Esses normalmente a gente, assim, estão tudo lá. o que vai acontecendo, eu não tenho, você sabe que algumas coisas são fixas, assim, né? Então, por exemplo, nós teremos um congresso de toxinologia, que é na área, né, do estudo de toxinas, onde haverá um evento de divulgação científica lá, do CETIC, estou preparando para isso. Nós faremos o Paulistinha Chega às Escolas, em 2 escolas, eu não vou dizer quais são as escolas, porque os alunos é uma surpresa para os alunos. Claro, Né, claro. eu tenho pensado como fazer o Paulistinha, não talvez exatamente no modelo que eu faço, mas distribuir algum material para a rede, para que as pessoas da rede possam imprimir esse material e trabalhar nas suas escolas, onde eles quiserem. Né? Uhum. Tenho preparado um material de toxicidade para divulgar, para distribuir com o pessoal da rede Zebrafish, que esse é o meu compromisso com eles. E alguns outros eventos de divulgação a gente está pensando em fazer mais para o segundo semestre. As coisas acontecem muito comigo assim, eu vou para casa, penso, tenho uma ideia e aí falo. Não, com E aí, certeza.
E aí faço, é assim. E os cursos, eles são sempre mais ou menos novembro ou dezembro. E você poderia destacar, assim, nesse ano, assim, o que você viu de mais interessante, assim, com o Zebrafish publicado, tem alguma coisa que foi uma surpresa ou algo que você estava aguardando? Porque eu imagino que nessa linha de estudos de modelos experimentais, algumas coisas evoluíram nos últimos anos, né? E algumas coisas podem ter sido surpreendentes ou algo que vocês não esperavam e que vocês viram ultimamente com esse modelo experimental? Olha, é tão difícil responder essa pergunta, porque, assim, a cada dia surge uma coisa em Zebrafish. Então, é muito difícil de responder essa pergunta. O ano passado saiu um artigo de revisão de Zebrafish Câncer, que eu acho muito interessante, porque câncer é um assunto que interessa, né, mundialmente, e essa revisão mostra assim, modelos que já foram utilizados usando o Zebrafish que a gente pode usar para estudar câncer, que me chamou bastante atenção. Então, existem também revisões de inflamação, que é a área que eu estudo, que também me chamou muita atenção. Mas é muito difícil dizer um artigo, uma coisa, porque a cada dia é uma coisa que surge, é muito complicado. Agora, eu vou te falar uma expectativa minha. Uhum. Eu espero que aquilo que nós entregamos ao Ministério da Saúde, que mostra o efeito desses agrotóxicos que foram liberados no Zebrafish, de fato, seja levado em consideração pelo Ministério da Saúde e cause uma mudança. É isso, que não seja um relatório, apenas um relatório que fique lá na mesa e só. Então, que tenha realmente uma mudança em função daquilo que eu encontrei aqui. Então, isso para mim seria o mais importante do que qualquer outro artigo que eu veja publicado. Porque na verdade o Brasil tem crescido bastante com esse modelo experimental nos últimos anos, pelo que você contou aqui, né? Não era tão fácil encontrar e agora vocês estão só se fortalecendo, né? E aí a gente tem uma pergunta lá no Facebook do Ted Talbot. O Ted, depois você conta para mim de onde você é. Eu acho que você é de Minas, mas eu não tenho certeza. Se você puder contar para mim. Ele tinha perguntado dos custos, né, em relação a camundongos e ratos. Você já tinha mencionado lá no vídeo, que é 60, 80 centavos. 60, 80 centavos, de 13 a 18 reais no camundongo. Isso. E ele está perguntando o seguinte: se ele quisesse montar uma startup, tendo Zebrafish como para testes em vivo, né? Para prestar serviço em teste toxicológico para empresas de alimentos, fármacos, seria algo lícito do ponto de vista legal? Assim, seria algo lícito? Seria algo rentável? Você acha que é um bom negócio? Eu acho que startups e o Zebrafish. Eu acho que é que ele vai concorrer comigo. Ih, olha aí, Ted. Ah, não, ele é de Itabuna, Bahia. Desculpe, Ted, eu achava que você era de Minas. Seja bem-vindo. Itabuna, Bahia. Bom, ele pode concorrer com você ou colaborar com você, né? Mas eu acho que o concorrente é sempre bem-vindo, não tem problema nenhum. Né, eu acho que é espaço para todo mundo e sim, a resposta é sim. Mas aí a pergunta, tem uma dúvida grande, assim, vocês não estão criando, assim, não é uma startup. Não é uma startup, já está montado, não precisou ser uma startup, porque eu já tenho montado, né? Isso. Se eu não tivesse montado, criaria uma startup, a nossa estrutura já está montada. E aí, Ted? Olha, não sei não, acho melhor você ligar para ela, viu? Manda um e-mail, sabe? Porque, claro a gente que faz como é que se faz hoje? Uma collab. Faz uma collab, igual o pessoal faz no YouTube, faz uma collab. Mas assim, interessante isso, né? Eu não sei se você tem algum conhecimento fora do país de startup. Eu não sei na região Nordeste, né? Assim, na Bahia, tá na Bahia, né? Isso, tá bom na Bahia. Como estão as startups. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem se estimulado muitas startups. Uhum. Né? Que é uma excelente iniciativa. Eu não sei como está lá, mas eu acho excelente. Arrasou, amor. Nunca é demais, né? Não, de maneira alguma. Se isso ampliar ainda. Ele está dizendo que aceita trabalhar junto e faz um
um campus, entre aspas, por Isso, lá. perfeito. Valeu, hein, Ted? Então, ó, É procura a uma sociedade. É Collab, olha a Collab aí. Eu não sei o interesse do TED nas startups ou a área dele de pesquisa, se você puder contar mais um pouquinho aí para gente. Eu vou começar a me despedir, porque vai ser difícil essa despedida hoje, e a gente já realmente não tem jeito, papo bom, vou. Eu olhei aqui agora, tipo, quase 9 horas, falei, meu Deus, já nem parece. Se a gente tivesse com a cerveja, com a caipirinha, até amanhã. Aí o painel ia ser outro. Não ia ter como. Aí o Ted está falando que na Bahia não tem a cultura muito forte de startup e não tem pesquisas pelo conhecimento dele com o zebrafish, e ele é neurocientista desempregado. Imagina, Ted, nunca desempregado. Você está se reorganizando Isso. para buscar a sua startup ou algo assim. Olha aí, neurocientista, imunologista, acho que Ah, tá por aí, né, tá por Mônica? aí, isso mesmo. Ó, tá todo mundo parabenizando, a Obrigado. Adriana, Robson, enfim, todos os presentes aqui. A gente agradece muito. Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, Mônica, mas aqui realmente era um. Sem problema. Eu que quero agradecer. Foi um excelente fim de tarde, começo de noite. Muito obrigada pela companhia, pelas palavras. É sempre um prazer enorme para mim. Eu gosto muito de conversar, adoro bater um papo. Viu? Foi um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigada por A tudo. casa é sempre sua, já falei, conte com a gente aqui. Olha, quando eu encontro o caminho é um problema, viu? Porque aí volto sempre. Não, mas eu acho que o caminho que você abre para tanta gente vai ser um prazer poder colaborar com você, como você achar melhor, como você quiser. Obrigado. E aqui a Karina está dizendo que o colega do curso de Criação e Manejo, Edelvan, é de uma universidade no interior da Bahia e está fazendo zebrafish lá. Eu só não lembro a cidade, mas é na Bahia, viu, Ted? Então, fica esperto aí que já tem gente por aí, viu? Então, Mônica, eu queria mesmo agradecer a sua generosidade. Assim, os cientistas, às vezes, por tantas... enfim, é uma profissão bastante árdua, de um dia a dia, de um cotidiano complexo, e, assim, às vezes não dá muito tempo para essa generosidade, e a gente compreende perfeitamente. No seu caso, eu nem tenho o que dizer pela sua gentileza com a gente desde o primeiro contato. É bom destacar, porque a gente tem tido excelentes oportunidades de conhecer pessoas como você. E parece brincadeira, mas não é não. As pessoas que passam por aqui, de verdade, têm essa vontade de se conectar, né? Então, assim, eu sei que você, poxa, foi lindo que você fez o painel, a gente agradece o carinho, ficou lindo. Eu tenho certeza que as pessoas também colaboraram aqui e viram todo esse... eu acho isso um carinho, então a gente agradece o carinho. Um beijo para os meninos aí, pelo apoio também que elas deram para a gente. A Carla, que eu não sei se ela está por aí, mas que é sua parceira aí na plataforma. Então, Carla, não sei onde você está, mas eu acho que você é uma privilegiada. Então, Carla, de férias, a gente está na praia, viu? Então, um abraço para você quando você vê essa gravação. A gente agradece, eu acho todo mundo privilegiado aí. Aqui está todo mundo agradecendo, parabenizando, e agora eu vou deixar o pessoal do Facebook encerrando, gente. A gente vai encerrar aí no Facebook. E aí agora a palavra é sua, Mônica, para você se despedir, e a casa é sua quando quiser voltar. E tudo que vocês tiverem de zebrafish, viu, Isadora, os meninos aí, é só mandar que a gente vai fazer questão de compartilhar aqui para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês, que é muito bonito. Bom, obrigada a vocês, uma boa noite, bom descanso, e que continuem acompanhando a gente, seja pelo Face do CETIX, da plataforma Zebrafish, seja aí pelo site do CETIX, eu estou sempre contando as novidades, pelo blog da Rede Zebrafish, e vamos continuar com ânimo, animados mesmo, assim, cheio de esperança de que a gente pode mudar, assim, as coisas, e que a gente tem que continuar fazendo ciência, nos divulgando, contando quem nós somos. É assim que a coisa vai para frente, vai acontecer. Eu vou voltar sempre, porque quando eu encontro o caminho, bato um papo, ó, vou longe. Da próxima vez eu vou botar um painel assim, que é o fundo de um bar, para a gente ficar aí batendo um papo até a noite. Muito obrigada, até breve. Paulistinha não gosta de álcool, não, né?
Igual a gente, às vezes ele... Não, mas quem trabalha com ele gosta, então... Então tá ótimo, olha, um beijo grande. Gente, pessoal, adorei vocês. ficou com a gente. A gente também adorou sua presença aqui. Beijo grande. Beijo especial para a Karina. Sim, que nos fez essa conexão. Especial. Super especial. Beijo, gente. Tchau, Facebook. Até a próxima.